Tá. O ônibus pode estar vazio, ainda cabe, lotado e hora de partir. Seu programa deve encerrar quando for hora de partir. Então, vamos lá. O que é que ele está dizendo? Você vai ler duas coisas. A capacidade do ônibus e você vai ficar lendo a quantidade de pessoas que entram e vai avisar do estado do ônibus. Então, a capacidade é 5. Na primeira parada, entram 0 pessoas. Então, ainda cabe. Na segunda parada, entram 3. Lotado. Ué, qual é o padrão? Ainda cabe se não houver passageiros, mas não está lotado ainda. Lotado se a quantidade de passageiros alcançar a capacidade. Hora de partir se a quantidade de passageiros alcançar 2 vezes a capacidade. Hã? Inteiro, movimentação. Por que o 0 ainda cabe e o 3 já é lotado? O primeiro número é o quê? O inteiro, movimentação. Ué, como se eu estivesse lendo 3 e 2. 5 é a capacidade, mano. Então, vamos ver. O máximo é 10. 10 lotado. Talvez o teste esteja errado. Ó, um ainda cabe, um lotado. Então, esse aqui tá certo. Na terceira leitura é para ele dar lotado. Aí descem 3 pessoas, ele volta a ficar vazio. Aí sobem 3 pessoas, ele volta a ficar lotado. Quando ele alcança o dobro, mais 3 pessoas, já é hora de partir. É o primeiro teste que tá errado. Primeiro teste que tá errado. Então, bora lá. Fazer esse daqui. Diz. Na realidade, não pinta toda a capacidade, você começa a pintar o estado. Não, essa questão, esse daqui tá errado. Bota uma costa. Deixa eu abrir ele aqui. CDR 047. Ah, tá. Tá errada lá a descrição. Ah, não, tudo bem, ó. Entrou 0 pessoas, aí o ônibus está vazio. Entraram 3 pessoas, ainda cabe. Entraram mais 2 pessoas, aí está lotada. Eu que estava interpretando errado, a falha foi minha aqui. Aí entraram 4 pessoas, 9, né? Ainda está lotado, entrou a última, 10, 2 vezes o total. Então é hora de partir. É o ônibus daqui, né? Aonde tá, eu boto aqui na descrição para vocês no... Mando pelo Telegram, se vocês quiserem ver. Tá lá no repositório de FUP. A 047. Então, bora lá. Esse daqui é um caso de laço com ponto de parada dentro da leitura, né? Você vai fazer um laço infinito, porque você não sabe quando é que ele vai parar. Você vai ler a quantidade de pessoas que entram, vai incrementar no estado do ônibus e aí vai ter um if else para decidir qual a situação dele. Se a situação dele é que é hora de partir, então você sai. Se
Se você não mandou o perfil, mande agora, por favor. Não sai da aula sem mandar, não. Bata uma foto aí sua com seu celular e suba lá o perfil. Bora pra gente fazer juntos aqui. E aí a gente aproveita para tirar as dúvidas da sintaxe e leitura. Então, passo 1, eu preciso saber quais as variáveis que eu vou utilizar. Eu preciso de duas coisas, né? Aqui a capacidade, que eu ainda vou ler. E a segunda coisa, eu preciso saber o estado atual do ônibus. Vou chamar de lotação. Tá. Então, eu preciso ler a informação inicial que ele me dá, que é só a capacidade. E agora eu vou entrar no loop para poder fazer as leituras dos... Deixa eu tirar o Copilot aqui, sai Copilot. E agora eu vou entrar no loop para poder fazer as leituras enquanto o ônibus não estiver lotado. Como eu não sei quantas pessoas vão entrar, ou de cara não dá para ver o ponto de parada, eu não desativei o Copilot, não? O que ele está escrevendo aqui? É uma extensão de ajuda. É um IA. Um IA. Então vamos aqui. Eu preciso saber quantas pessoas entram. Então eu vou fazer aqui a leitura de quantas pessoas entram. E a quantidade de pessoas que entram, eu vou jogar para dentro do ônibus. Qual é a variável que define quantas pessoas tem no ônibus? Lotação. A capacidade define quantos cabem. Então, eu pego os que entram e jogo para dentro do ônibus. Vou chamar isso aqui de ônibus, então. O ônibus vai começar com 0 pessoas. Capacidade começa com a capacidade que a gente leu lá no começo. Então, a cada laço, eu vejo quantas pessoas vão entrar e coloco elas para dentro do meu ônibus. O que é que eu faço aqui agora? Eu vou verificar qual é a situação do ônibus para emitir a mensagem apropriada. Então, se o meu ônibus está em 0, qual é o primeiro caso? Vazio. Se o meu ônibus está menor do que o quê? A capacidade, significa que ainda cabe. Se o meu ônibus tiver igual, eu coloquei capacity. Se o meu ônibus for maior ou igual à capacidade, então está lotado. Se o meu ônibus for maior ou igual a 2 vezes a capacidade, então é hora de partir. Eu errei de propósito, tá?
Espera, pô, não diz não, eu errei de propósito. O que é que tá faltando aqui e o que é que tá errado? Calma, calma, eu sei que você já viu, calma. Deixa os outros pensarem. Esse código não vai funcionar. Pense aí um pouquinho, não diga agora ainda não, calma. Veja se você entende porque é que isso daí não vai funcionar. Tem 2 erros, são 7 não, 2 erros. Mais 30 segundinhos aí, vê se você consegue consertar só de cabeça. Então são 3 erros. Não, tá errado não, são só 2 mesmo. Porque todas as vezes que a pessoa é lida, ela entra no ônibus. Tudo bem? Então a gente está alterando a quantidade de pessoas que está no ônibus. A capacidade não muda, é um valor fixo do ônibus. Agora eu tenho um erro no if else e eu tenho que eu não estou saindo jamais do while. Como é que eu consertaria essas duas coisas? Primeiro, acha o erro nas condições e segundo, onde você colocaria para sair do laço? Em primeiro erro é que toda vez que o laço volta, o entrou vai para zero. Não, porque essa é a quantidade de pessoas que vão entrar naquela rodada. Então não faz diferença aqui não. Na hora de partir lá. Quero de nossa. Hã? A quantidade de pessoas, ó. Hora de partir, se a quantidade de passageiros alcançar 2 vezes a capacidade. Lotado, se a quantidade de passageiros alcançar a capacidade. Então ele lota, depois que ele lota ainda dobra a quantidade, e aí é que nem o ônibus daqui, aí só aí vai partir. Então vamos lá, pessoal. Isso aqui é uma técnicazinha de fundamentos de programação lá, que se chama de seleção intervalada. Como é que você funciona? É a mesma lógica para você verificar se uma pessoa é criança, adolescente, tem aquele exercíciozinho lá. Aí você começaria com o quê? Se idade for menor do que 18, aí você tem que é criança, ok? Se não, se idade for, por exemplo, maior ou igual a 18, adulto. Se não, se idade for menor do que 65, idoso. Está correto esse laço? Não. Porque o idoso, do jeito que você escreveu, ele já cai aqui dentro. Porque idoso é maior do que 65. Então, quando você vai fazer um if else de intervalos, você vai sempre olhando para o intervalo menor. Porque você vai abrangindo esse intervalo. Então, se é menor do que 18, criança. Se é menor do que 65, adulto. Se não, idoso. Pode mandar em PDF? PDF não. Uma foto e um texto. Consegue mandar os dois separados? Se você quisesse mais um nível, cidade menor do que 12, então criança. Se for menor do que 18, adolescente. Se for menor do que 65, adulto, se não idoso. Percebe que o meu intervalo vai só aumentando? Então, se não entrar aqui, é porque é maior do que 12. Se não entrar aqui, é porque é maior ou igual a 18, né? Na verdade, maior ou igual a 12, maior ou igual a 18, maior ou igual a 65, e aí eu caio no último. Então, você sempre faz o intervalo ser crescente, e sempre olha para a parte menor, né? Para o intervalo menor. Então, o que é que está errado aqui? Bem aqui, ó. Então, certo seria, se for menor do que 2 vezes a capacidade, é porque está lotado. E se não,
é porque ele é maior do que a capacidade, então é hora de partir. Sempre olhando para o intervalo abaixo. Se for 0, vazio. Se for menor do que a capacidade, ainda cabe. Se for menor do que 2 vezes a capacidade, lotado. Se não é o que falta, hora de partir. Os teus intervalos vão crescendo. Senão você não consegue fazer. Diz. Não, no lotado. É só menor ou não tem igual? Não. Não. Menor. Tá lotado, mas ainda cabe um. Aí quando for 2 vezes a capacidade, é aquela hora que o motorista fica tentando socar, que o pessoal fica de fora tentando empurrar para dentro. Vai, ainda cabe, a mochila fica do lado de fora e tal. Não é assim não, mais? Antigamente quando eu nunca mais eu peguei um ônibus assim, porque ultimamente eu tenho conseguido carona, mas quando eu pegava na praça, quando eu tinha certeza que não cabia mais ninguém, ainda cabia o dobro de pessoas. Foi nisso que eu me inspirei para fazer a questão, sabe? Nisso que eu me inspirei. Onde é que a gente coloca o nosso ponto de parada aqui? Hora de partir. Break. Tudo bem? Dá para colocar aqui no while? Dá, mas aí você teria que colocar outra condição aqui dentro, né? Teria que refazer a condição. Se ônibus for igual, ou maior ou igual a 2 vezes capacidade. Eu, como não gosto de me repetir, eu prefiro o break aqui. Eu acho mais legível. Você não tem que dobrar o caso. Tudo bem? Ok com esse daqui? É só exercício de if, else e break. Próximo. Ó, vocês têm mais hoje e amanhã só para fazer exercício básico. Então aproveitem. Próximo exercício. De que para vocês? Vetores. Outro de laço. Vocês estão muito tímidos. String. String é legal porque o pessoal não viu strings, né? O pessoal do C. É bom que dizer que dá para fazer vetores também. 0,96. Contar LED. Vocês fizeram assim, PUP ou não? Ué, por que tá tão lento? Caiu a internet, foi? Caiu a internet. Deixa eu abrir aqui no meu computador. 0,96. João quer montar um painel de LEDs contendo diversos números. João quer montar um painel de LEDs contendo vários números. Ele não possui muitos LEDs e não tem certeza se conseguirá montar o número desejado. Considere a configuração dos LEDs dos números abaixo e faça um algoritmo que ajude João a descobrir a quantidade de LEDs necessários para montar o valor. Então, você tem esse número aqui. Na verdade, você tem essa quantidade de LEDs que cada número gasta. Número 1 vai gastar 2 LEDs para montar. Número 2, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Então, você vai ler o número. Tá, que você tem um laço, né? Você vai ler a quantidade de números. Eu preciso de 3 números. O primeiro é o número 1, o segundo é o número 2 e o terceiro é o número 3. Para o número 1, você vai ter que imprimir que ele vai gastar 2 LEDs. Para o número 2,
5 LEDs. E para o número 3, também 5 LEDs. Então, você precisa fazer um mapeamento do número para a quantidade de LEDs que ele gasta. Então vamos nós aqui, ó. Aí o parte 1, eu preciso transformar de número para a quantidade de LEDs. Então, não vou fazer aqui, vou criar uma função, contar LEDs. Aí eu recebo um número e retorno a quantidade. Então, eu posso fazer o if-else compridão. Se número for igual a 0, então eu retorno o quê? Quantos LEDs o 0 precisa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retorno 6. Se número for igual a 1, então eu retorno 2. Preciso dos elses. Precisa do else aqui? Não. Ou você usa o return ou você usa o else. Se você coloca o return, ele já sai da função. Então o else não faz sentido. Semana passada a gente fez um exercício igualzinho a esse. Que ao invés de utilizar um monte de if, a gente utilizou uma outra técnica. Alguém lembra? Se 2 retorna 5. O que mais? O que é que eu posso fazer ao invés de um monte de if else aqui? Para mapear 0, 1, 2, 3, 4 em outra coisa. Aquele negócio que bota em uma só linha. Como era o nome daquele negócio? Foi o que a gente usou? Hã? Operador. Não. Ó, nosso código ficaria assim, né? Se número for igual a quê? 3, são quantos? 1, 2, 3, 4, 5 também. Se número for igual a 6, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas assim, no fundo, eu estou mapeando de número para número. Só que eu tenho, por conveniência, a chave de mapeamento em sequência. Então, aqui primeiro é o 0, depois é o 1, depois é o 2, depois é o... Ficou faltando o 3 e o 4, né? Eu pulei aqui na maior. Ai, não, eu pulei não. Era aqui mesmo. 3 e 4. 1, 2, 3, 4. Eu posso fazer isso. Eu posso criar um vetor. E aí, cada posição do vetor casa com o resultado. Lembra? LEDs. int LEDs. E cada... Quantos LEDs eu tenho na posição 0? 6. E na posição 1? 2. Na posição 2? 5. Na posição 3? 5. Na posição 4? 1, 2, 3, 4 também. Na posição 5? 5. Na posição 6? 6. O 7 leva 3. O 8 leva 7. O 9 leva 6 e pronto, está aqui. Ó, eu tenho um mapeamento de posição. Número 0 vai me levar para o 6. Número 1 vai me levar para o 2. Número 2 vai me levar para o 3. Para cada um dos elementos do vetor. Eu não preciso desse monte de fiels. Posso retornar LEDs na posição número. Ó, que legal. Técnicazinha bacana.
Então, aqui na main, me bastaria ler a quantidade de elementos que eu preciso. Ele quer vários LEDs, né? Quantidade. Int, quantidade e número. E aí eu vou fazer essa quantidade vezes. Leio o número e imprimo quantos LEDs ele possui. std-cout contar LEDs de número LEDs. O que é estranho aqui para vocês? Bora, meu povo, estou aqui para ajudar. Vamos lá, o que é estranho? Vocês já fizeram um laço assim? Eles jogaram menos, agora tá me pegando. Nunca fizeram, não? Eu não entendi. Eu poderia ter feito com for. For é igual a zero, e menor do que quantidade, quantidade mais. Aqui é um outro formato, mas também é bem comum de você fazer um laço. Então, por exemplo, quando a quantidade for 1, você entra no laço e aí a quantidade fica 0. Próxima vez que você entrar no laço, a quantidade vai ser 0. E 0 em C é falso. Tá? Se não fosse tão comum, seria estranho, mas é uma coisa muito comum de você encontrar em código em C. É um laço que você vai fazer quantidade de vezes. Claro, né? Você não pode precisar dessa variável em outro lugar ou reutilizar em outro lugar. É só um loop, faça quantidade de vezes. Ok. Esse tipo de construção, vocês já usaram? Então, assim, você tem várias formas de inicialização. Primeira foi que eu utilizei naquele outro código, seria a nossa inicialização via atribuição. E aí você sempre deve fazer essa daqui ou essa daqui. As duas são o mesmo, ó, tá vendo? Lá a regra de uso do C++ moderna, se você vai ler a variável, você pode indicar que essa sua variável vai ser lida dessa forma aqui, ó. Ele vai continuar inicializando com valor padrão, vai ser 0, mas é uma indicação que eu estou dizendo, ó, eu estou criando uma variável que vai ser lida na sequência. Professor, se vai ser lida, por que eu não inicializo? E se der algum problema na leitura? Aí tua variável vai ficar com lixo. Que a leitura não é uma ação garantida, pode acabar o buffer de dados, pode o arquivo estar mal formatado, ou seja lá o que, tá? Então, quando você inicializa, você garante que ela vai ter um valor estável e mesmo que dê problema de leitura, ela não vai ser carregada com lixo. E assim você diz, ó, eu vou ler em sequência essa variável. Padrões de linguagem. Mas é legal, acho bonitinho. Próximo. Para o pessoal que não usou Vector, de verdade, assista o vídeo. O vídeo tá lá, assista o vídeo. E aí, se vocês assistirem e tiverem dificuldade, vocês me dizem o que foi. Qual foi a parte que ficou confusa no vídeo para a gente fazer de novo? Ache lá. Eu não quero ter que refazer o que eu já fiz e o que está lá disponível para vocês. Bora lá. Matrizes vocês vão usar muito em estrutura de dados, pelo menos, né? Iriam. Vamos aqui, ó. Existe um modelo de inicialização padrão para todo container, que é aquele modelo de chaves, tá? Qualquer container. Então, por exemplo, se você criar um vector,
que é uma estrutura para guardar elementos em sequência. Você pode inicializá-lo assim. 4, 2, 1, 3, 4. Isso daqui vale para o vector, mas também vale para a lista, vale para o mapa, vale para todas as estruturas. Se eu duvidar, nunca tentei, mas até a string deve valer. Deixa eu ver. Nome. Será que eu consigo inicializar uma string assim? A bar abaco. Também dá. Só que isso daqui também vale para composições. Por exemplo, e se você tem um vetor e cada posição do teu vetor é um novo vetor? Como é que eu representaria isso? Você vai fazer uma lista e cada posição da lista é uma nova lista. Então, eu não teria uma lista de inteiros. Para diminuir, vou colocar aqui, ó. Using namespace std. Eu teria um vetor de vetores. Mas um vetor de vetores de quê? Um vetor de vetores de float, um vetor de vetores de int. Então, para ficar fácil, um vetor de vetores de int. Significa o quê? Que cada posição desse vetor aqui, ele é um novo vetor. Então, eu vou inicializar assim, tá? Um vetor, dois vetores, três vetores. Então, o que é que a gente tem? Um vetor, que é esse de fora, onde cada posição desse vetor de fora, eu tenho outro vetorzinho. Aqui eu tenho um vetor de inteiros, aqui eu tenho um vetor de inteiros, aqui eu tenho um vetor de inteiros. Nesse primeiro vetor de inteiros, eu tenho os números 2 e 3. Nesse segundo vetor de inteiros, 1, 6 e 7. E nesse vetor aqui eu tenho 9. Então, você poderia entender que você tem... O primeiro seria o 2 e o 3. Na segunda linha, você teria o 1, o 6 e o 7. E na terceira linha, você teria o 9. Todo mundo comigo? Tá. Vamos lá. Esse tipo de construção, com a construção empacotada, ela funciona para vetor, funciona para mapa, funciona para lista, funciona para struct, funciona para classe, funciona para tudo. Então, se eu tivesse, ao invés de guardando inteiros, se eu tivesse guardando posições, quando vocês fizeram FUP, vocês viram structs, né? Todo mundo viu structs em FUP. Quem não, nem chegou em structs, vocês ficaram o quê? Só... Acho que eu nem funcionou direitinho. Tá, égua. Tá, então mas vamos na fé. Vamos na fé. Então, tem coisas que fazem muito mais sentido de existirem pensando juntas do que separadas. Exemplo, se você pensa numa posição, uma posição é composta por dois valores. Lá, a posiçãozinha lá no plano cartesiano, um x e um y, tá? Então, se você tivesse que guardar um vetor de pontos, seria muito ruim você ter que guardar um vetor de x num canto e um vetor de y no outro. Então, vamos regredir um pouquinho aqui. Você teria que guardar um vetor de int x e um vetor de int y. Ia ser muito ruim. Então, ao invés disso, você pode criar um pacote, dar um nome para esse pacote e colocar os elementos que formam esse pacote. Então, no caso, o pacote se chama posição e em posição eu juntei o x e o y. Então, a partir de agora, eu posso tratá-los como se fosse uma coisa só. Então, posição, vai começar no 4, 5.
Então, o meu 4 vai para o x e o 5 vai para o y. Se eu perguntar quem é o x de posição, isso daqui vai ser o 4. Se eu perguntar quem é o y de posição, isso daqui vai ser o 5. Tudo bem? Para quem nunca viu Struct, faz sentido isso daqui? Então, eu estou empacotando uma coisa e para acessar o que está dentro do pacote, eu uso a anotação de ponto. Paciência para os que já viram, tá? Então, se eu quero várias posições, eu vou precisar colocar isso daqui dentro de uma lista. Então, eu quero fazer vários pontinhos na tela. Tudo bem? A minha tela vai ser composta de vários pontinhos. Isso daqui é o vetor que representa a tela. E aí, dentro da tela, eu tenho os pontos. Meu primeiro ponto seria o ponto 4 e 3. Meu segundo ponto seria o ponto 6 e 2. E o meu terceiro ponto seria o ponto 8 e 7. Então, o que é que a gente tem aqui, olhando para cá? A gente tem uma lista de pontos. Primeiro ponto, 4 e 3. Segundo ponto, 6 e 2. Terceiro ponto, 8 e 7. Forma mais simples de representar. Se eu tivesse em Java, por exemplo, você teria que fazer algo assim, ó. Você criaria um array list de posições, tela. Isso daqui vai guardar os teus pontos. Então, você vai criar esse objeto. New array list de posições. E aí você poderia colocar os teus pontos, mas cada posição teria que ser criada no individual. New posição 4, 3. New posição 6, 2. New posição 8, 7. Aqui eu estou criando em Java, tá? O vetor que guarda os pontos e aqui eu estou criando cada um dos pontos. Conceitualmente é a mesma coisa, mas o Java precisa deixar explícito que você está criando esses objetos. Em Java tudo é explícito. Toda vez que você cria alguma coisa, você tem que criar dizendo, olha, eu estou criando um objeto. Aqui a gente tem duas coisas distintas. O vetor que guarda os pontos e os próprios pontos. Aqui em C++ não. O vetor você cria na hora que você define ele e os pontos também você cria de forma parecida. Em Python também seria mais ou menos a mesma coisa. Em Python seria tela, recebe. Em Python isso daqui já diz que você está criando um vetor. Você não precisa dar um nome para ele. E aí você faria assim. Posição 4, 3. Posição 6, 2. Posição 8, 7. Então, se eu tivesse em Python, teria essa cara aqui. Se tivesse em JavaScript, seria a mesma coisa também. Seja tela, recebe. New array de posições. E aí você teria posição 4, 3, a mesma coisa. Posição 6, 2. Posição 8, 7. Então, independente da linguagem, você precisa entender como é que a linguagem lida com os containers, ou seja, as estruturas que guardam coisas. Um vetor é um container, uma lista é um container, um mapa é um container, um conjunto é um container, e como você cria os objetos que você vai estar manipulando. E isso vai variar de linguagem para linguagem. Por exemplo, aqui no C++ a gente tem isso implícito. Você não precisa dizer que isso daqui é um ponto, porque o teu vetor é um vetor de pontos. Então, obrigatoriamente, tudo que você criar aí dentro tem que ser um ponto. Se você cria um vetor de vetores, como a gente fez lá no primeiro caso, vetor de vetores de char, exemplo. Isso daqui é o vetor externo. Dentro dele
Isso daqui, cada um deles vai ser um vetor de char. Então, o que foi que eu acabei de criar aqui nessa linha 16? Uma matriz, né? Mas com duas linhas e cada um deles está vazio. Mas é uma matriz de duas posições. Está aqui, ó, está criada as duas posições. Então, se eu quisesse adicionar alguém no primeiro elemento dessa matriz, adicionar uma letrinha na primeira linha dessa matriz, como é que eu referencio? Matriz, primeira linha é a linha 0. Isso daqui é um vetor de vetores. Isso daqui é um vetor de caracteres. Na hora que eu entro no 0, eu entro no primeiro elemento. Isso aqui é um vetor de caracteres. E aí eu poderia usar qualquer método lá do vetor. Por exemplo, coloquei o 1. Então agora é como se eu tivesse feito isso. Não, eu fiz isso, né? Coloquei o 1 aqui dentro. Se eu fizer isso daqui de novo, matriz na posição 0.pushback T. Eu estou vindo bem aqui, ó. Primeira linha, primeiro elemento da matriz é esse cara aqui. Ele é um vetor. Adicione no final o elemento T. Então eu vou aqui e no final do meu vetor eu adiciono T. Eu não sei como é que eu vou trabalhar com vocês, porque toda vez eu pego uma turma com um nível diferente, seja para mais ou seja para menos, mas normalmente eles só vão aprendendo conforme forem praticando, não tem como. Por isso que o vídeo... Talvez não tenha ficado claro a intenção do vídeo. A intenção do vídeo não é vocês aprenderem a fazer aquelas manipulações. Até porque vocês não aprendem vendo. É vocês entenderem que elas existem. Cara, tudo bem, eu entendi que eu tenho uma estrutura que funciona como uma lista. Eu entendi que dá para fazer essas leituras. E aí, na medida que vocês forem precisando, existe uma memória de que aquilo é possível e você pelo menos sabe que tem como pesquisar ou ir atrás daquilo. Ou se eu falar de uma enumeração, não é como se eu estivesse falando uma palavra que você está vendo pela primeira vez. Existe ali um sentimento que ele serve para guardar dados ou para fazer uma seleção, entendeu? Então, assim, a gente precisa de um pontapé para que não tenha que explicar tudo como se você estivesse vendo tudo do zero. O que é que o vídeo me permite? Que a gente comece a matéria, fale de vetor, fale disso, fale daquilo outro. Ok, eu já vi, eu sei que existe, e então eu tenho pelo menos como que aquilo faz um pouco mais de sentido conforme eu vou estudando e fazendo. Os exercícios, eles vão começar do mais trivial possível. Então, eu acho que a gente leva aí umas 2, 3 semanas só para entrar em atividades que usam vetores. Então, a gente precisa pelo menos saber inicializar uma variável, fazer um if-else, montar o básico do programa, fazer leitura de dados, entrada e saída, e aí a gente começa a fazer já as primeiras atividades. Mas é importante, por exemplo, que você entenda como é que funciona o while, porque você precisa de um loop, sense out para poder fazer a entrada de dados. O básico, o mínimo de como é que funciona um vetor, que você vai precisar dele de uma forma muito pequenininha. Então, assim, não se sintam intimidados, assistam o vídeo, anotem as coisas que vocês tiverem em dúvida. Vocês não vão precisar refazer aquilo, mas vocês vão precisar saber que aquilo existe. Tá claro, pessoal? Então, por favor, se você não assistiu, assista de hoje para amanhã. Simplifique minha vida, simplifique sua vida. Porque senão eu tenho que entender. Então eu vou, beleza, eu avisei, vou seguir a matéria e eles que se virem. Então, vamos comigo, confia, assiste o vídeo e aí amanhã a gente já começa as atividades de PO. Pode ser assim? Ok? Então vamos lá. Então, para quem nunca viu string, pessoal de C que nunca viu string, string aqui é um objeto. Significa o quê? Que ele tem métodos. Quando você tem um inteiro,
int x. Você não pode invocar nada a partir desse x. X, faça algo para mim. Mas na string você pode. Quando você tem um string, nome, recebe Fernando. Um objeto, entenda como um ser inteligente. Significa que a partir dele você tem ações. Eu posso perguntar, ei, qual é o teu tamanho? Aí ele vai dizer, beleza, o meu tamanho é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meu nome é 8. Ou eu posso dizer, ei, remove o último elemento. Aí você, beleza. Removi o O, então vai ficar só Fernande. Ok, ei, quem é o final? O final seria o D. Fernande. Então, o popback retira do final, o pushback insere no final. Professor, Oi. na biblioteca, tanto no Java quanto no C++, ele possui os mesmos métodos, né? Não. Assim, se você entender que existem métodos que fazem isso, você pode procurar em cada linguagem quais são os métodos que se assemelham, mas nem sempre tem todos os equivalentes. Por uma questão de projeto de linguagem. Exemplo. Vou tentar explicar mais ou menos a questão de projeto de linguagem. Quando você está em JavaScript ou Python, você não está muito preocupado com o desempenho. Então, tudo bem, você tem um bloco de dados gigante. Se você mandar remover o primeiro elemento desse bloco de dados, o que ele vai fazer simplesmente é copia tudo isso daqui para um novo bloco e remove o primeiro. Então, entenda, se essa string aqui ocupava 1 mega, você acabou de fazer uma operação de 1 mega de dados de transferência ao remover o primeiro elemento. Por quê? Porque não tem essa preocupação com desempenho. No C++, como você tem um projeto de linguagem que implica que o custo de tudo está explícito, você não tem uma ação como, por exemplo, de pop front. Você não consegue remover o topo do elemento. Porque isso daqui exigiria que você copiasse tudo de novo. É um gasto absurdo. Por exemplo, o custo de popback é insignificante, porque simplesmente significa remover o último elemento. Mas o custo de pop front, por exemplo, talvez no vetor seja mais fácil de vocês enxergarem. Faz de conta que você tem um vetor de 10 mil elementos, tá? 10 mil elementos. Remover o último elemento é só movimentar o ponteiro de onde termina uma posição para trás. Ou adicionar um elemento, imaginando que tem espaço contínuo, é só colocar o elemento no final. Ok? Tudo bem? Por quê? Porque o C++ ele garante que esses tipos de estrutura eles têm alocação contínua. É uma garantia da linguagem. Significa que o elemento 1001 está depois do elemento 1000 e que o elemento 1002 está depois do elemento 1001. Isso permite que eu consiga sair do começo e pular para qualquer lugar. Quando você quer remover o primeiro elemento, se a tua estrutura tem garantia de alocação contínua, o que é que significa? Remover o primeiro? Deslocar todos os elementos uma posição para trás. Então, se você tinha 1000 elementos, você vai ter que fazer 999 cópias. Eu vou copiar o elemento 2 para a posição 1, o elemento 3 para a posição 2, o elemento 4 para a posição 3. Porque a linguagem exige isso. A linguagem te dá garantia de acesso em O de 1. Então, se você quer o elemento 1 zilhão e 3, basta você pular para a posição 1 zilhão e 3 depois do início. Ok? Então, a linguagem te dá isso. Então, a linguagem, ela diz, ei,
você não tem um pop front. Claro que você pode fazer essa operação. Por exemplo, você poderia dar um delete na posição do início. Tudo bem, mas isso daqui já deixa implícito que existe um custo. Você não tem um pop front. Numa outra estrutura de dados diferente, você teria o pop front. Se você tiver no Java, você tem. Mas o Java não garante alocação contínua. O Python não garante alocação contínua. O JavaScript não. Na verdade, o JavaScript nem tenta modificar, ele vai ficar criando versões. Então, por exemplo, se você está lá em Java e remove um elemento do meio, ele simplesmente vai criar duas listas, ou no Python vai criar duas listas e vai dar um jeito de fazer um salto do final de uma lista para o início da outra. Entendeu? Então, por isso que não existem sempre as mesmas funções de uma linguagem para outra, porque você precisa entender como é que a linguagem pensa os seus dados. Ah, mas, por exemplo, no Python, todas as strings são imutáveis. Exemplo, tá certo? Então, se você está lá no Python, você não consegue trocar esse K aqui por um K maiúsculo. O que você vai precisar é criar uma nova cópia desse dado, onde você vem bem aqui e cria. Então, toda vez que você tentar alterar uma string em Python, você não está alterando. Elas são imutáveis. Você está criando uma nova. Isso é inútil? Não. Se você está pensando em paralelismo, isso é útil. Se você pensa em programação funcional, é extremamente útil. Então, assim, cada linguagem tem seus objetivos e por isso que elas foram implementadas dessa forma. Diz, alguém ia perguntar alguma coisa? Oi? Seria possível ser mais, ao invés de apagar a primeira posição e reposicionar, eu só deixar nulo e aí eu começar a contar depois? Não. Tipo, eu quero mudar a primeira, deixa nulo lá. Aí se eu desse... Não, dá, mas é um tipo de gestão manual que não faz sentido. Você teria que ter um ponteiro apontando para a primeira posição, aí se você vai apagar, tudo bem, você apaga e faz o ponteiro andar. Mas de alguma forma você tem que lembrar que ela começava ali para quando você quiser apagar as coisas. Assim, você pode fazer qualquer implementação que resolva isso, mas existem estruturas de dados já feitas para você trabalhar com ambas as pontas ou apagar no meio. Ok? A gente vai vê-las durante a disciplina, mesmo que o foco aqui não seja estrutura de dados, a gente vai ver lista ligada, a gente vai ver mapa, a gente vai ver conjunto. A gente não vai implementá-las, mas a gente vai ver como é que elas funcionam. Tá? Isso foi só para dizer que se existe uma função que faz uma coisa numa linguagem, você pode procurar ela ou equivalente em outra. Ela ou equivalente em outra. Ah, professor, eu queria pegar do elemento 5 até o elemento 9. Em Python eu fazia assim, ó, do 5 ao 9, né? Fácil. Então deve ter alguma coisa em C++ para fazer isso. Por exemplo, no caso da string seria uma substring. Eu vou lá da 5 ao 9. Ah, mas se eu tivesse com vetores, isso daqui também funciona com vetores. Aí você teria que fazer a cópia manual. Tá, então bora lá. Strings, né? A gente estava em strings. Então, strings, eles vão ter praticamente todos os métodos de um vector, porque eles são vectores de caracteres. Então, pushback, popback, size, todos os percorrimentos, tudo funciona igual a um vetor. Porque, no fundo, ela é um vetor, só que ela é um vetor de caracteres. Então, tudo que você faz com vetor, você consegue fazer com ela. Pegar o tamanho, percorrer, ordenar, escambau todinho, né? Comparar, que não dava para comparar em C, né? Aqui você consegue fazer nome é igual a Fernando. Isso daqui em C++ faz sentido. Vai retornar verdadeiro ou falso. Mas isso muda de linguagem para linguagem. Por exemplo, no Java, se você fizesse isso, você ia ter falso. Quem viu Java, por que isso daqui era falso? Ninguém viu Java aqui, não? Eu não me lembrava. Tá. Porque no Java, isso daqui pergunta se os dois objetos são o mesmo objeto. E não são. No Java, você teria que fazer
is equals. É is equals. Perguntar se os dois são iguais. Tá? Em C, isso daqui também não faz sentido, né? Quem viu C? Em C, a gente teria que fazer como? strcomp se esse e esse são iguais a zero. Feio, né? Se a comparação lexicográfica entre os dois dá balanceada, dá igual. Eu acho que eu já vou começar a matéria de OL. Eu estou vendo vocês muito nerds. Mais alguma duvidazinha ou vamos fazer o carro? Vamos pro carro, então? Bora pro carro. Bora pro carro, a gente aprende em tempo real. Então, deixa eu parar o vídeo para começar de... Ok, então, oficialmente eu dou início à matéria de OL, que era revisão. Não passou, mas a gente tenta revisar à medida que as necessidades surgirem. Agora, por favor, assista o vídeo. Sei que ele é cansativo, mas divida em pedacinhos de meia hora. Assista comendo sanduíche que vai dar certo. Tá. Então, vamos nós. Não. Vocês que fizeram FUP, vocês vão precisar de muitos poucos conceitos para a gente começar aqui. Basicamente, entender o que é um objeto, porque nós vamos começar a construir objetos. Objetos, classes, eles são formas de juntar atributos com ações. Então, enquanto quando a gente estava em FUP, a gente via tudo separado, as ações eram funções e os meus parâmetros eram os valores que ficavam pulando de um lado para o outro. Aqui a gente vai agrupar junto tudo isso. Os atributos que definem aquela entidade e as ações que ela realiza. Então, vamos abrir lá o QX Code PO e vamos para o primeiro dos elementos. Vamos fazer um carro. Pula isso daqui tudinho, pula os estressados e bora pro carro que é o exercício 1. Quem aqui já dirige, já tem carteira? Todo mundo? Não. Tá caro tirar carteira, né? Tá quanto atualmente? Vai tirar a carteira, tá quanto? 3.000? Mas mesmo assim, é um absurdo, né? Quando eu fiz há 20 anos, era 1.000 e já achava um absurdo. 20 anos. R$1.000 da 20 anos valeu 3.000. Bora lá. Os nossos exercícios, eles vão ter essa carinha aqui, tá bom? Eles têm uma descrição, que está aqui na introdução. Eles vão ter o diagrama de classes. Eles vão ter uma descrição de métodos e eles vão ter um conjunto de entrada e saída. Vamos começar da descrição. Essa atividade se propõe a implementar um carro ecológico que pode passear pela cidade. Ele deve poder embarcar e desembarcar pessoas, colocar combustível e andar. Então, a gente agora vai lembrar da nossa definição de abstração que vocês viram lá no comecinho de FUP. O que é uma abstração? Quem ainda lembra, o que foi que vocês entenderam que é uma abstração? Pode dar a sua definição, não tem erro não. Transformar alguma coisa em um endereço. Para mim, abstrair, por exemplo, quando a pessoa diz assim, isso, você abstrai, ignora, né? Assim, abstrair tem um sentido meio de ignorar. Então, a abstração, ela vem na ideia de ignorar tudo que não é relevante para a resolução do meu problema. Ou seja, você está fazendo um inventário de móveis, quais são as características do móvel que para o teu problema são relevantes? O dia que ele entra no teu sistema, a cor do móvel, sei lá, descrição, dependendo do caso, do número de gavetas, por exemplo, armário, 2 portas, talvez a descrição do estado de conservação.
Será que faz sentido verificar quantos arranhões ele tem? Ou então se tem algum risco de caneta em algum lugar? Ou se os pés estão... Talvez detalhes não façam significado para o que você está fazendo, que é o inventário. Então, todos esses detalhes você abstrai, você ignora. Um carro, quando você pensa assim, meu Deus, eu vou implementar um carro. Mas para resolver qual problema? O teu problema, nesse caso aqui, tem que gerenciar uma quantidade muito limitada de coisas. Simplesmente você vai ter que controlar quantas pessoas estão no carro, vai ter um método para entrar e um método para sair, ou seja, você vai ter que saber se tinha 4 pessoas e entra uma, quantas tem que ter dentro do carro? 5. E se tinha 5 pessoas e você tenta botar mais uma? Depende, eu já vi carro aqui com 9, 10, né? Mas no Fusca aqui com 10 pessoas indo para lá. Mas no geral, assim, o carro só vai até 5. Né? Dependendo do carro, até 7. Então, o nosso nível de abstração é apenas as características que são necessárias ou úteis para que eu resolva o meu problema. Meu problema seria saber quantas pessoas tem no carro, meu problema seria saber quanto de gasolina existe, meu problema seria saber o quanto que eu consigo andar com essa gasolina. Então, você vai ver carro, calculadora, um monte de coisa. Então, você tem que pensar, o que é que eu tenho que gerenciar e o resto eu ignoro, eu abstraio. Então, vamos lá. Meu carro vai inicializar com um tanque vazio, sem ninguém dentro e com 0 de quilometragem. O odômetro é igual a 0. Para simplificar, nosso carro esportivo suporta 2 pessoas e seu tanque suporta até 100 litros de água como combustível. Entrando e saindo, eu posso embarcar e desembarcar uma pessoa por vez, porém, eu não posso embarcar ou desembarcar além do limite ou se não houver ninguém no carro. Abastecer. Abastece o tanque recebendo a quantidade de litros de combustível e se tentar abastecer acima do limite, descarta o que passou. Dirigir. Caso exista pelo menos uma pessoa no carro e algum combustível, ele deve gastar combustível andando e aumentando a quilometragem. Para simplificar, o nosso carro faz 1 km por litro de água e caso não exista combustível suficiente para completar a viagem inteira, dirija o que for possível e emita uma mensagem indicando quanto foi percorrido. Então, quando você tem um problema, Dirigir vai ser um comando que pronto, a gente vai ver agora como é que a gente vai interagir com isso, tá? Então, assim, quando você vai pensar um software, quando você vai pensar um problema, você começa a partir dos requisitos, ou seja, o que é que o meu programa tem que ser capaz de fazer. E aí depois você vai ordenar os requisitos pelo que é mais importante. Antes de eu pensar, o que é mais importante nesse caso aqui? De todas as ações, entrar e sair, abastecer ou dirigir? Se você implementar o dirigir, você não tem como testar, porque não tem gente dentro do carro. Entrar e sair. E não adianta ter o dirigir se eu não tenho como abastecer. Então, na nossa ordem seria, primeiro eu tenho que ver se eu consigo colocar a gente dentro do carro. Depois eu tenho que ver se eu consigo abastecer e com a gasolina que eu tenho eu verifico se eu consigo dirigir. Tudo bem? Então isso seria a questão de pensar em ordem de prioridade dos meus requisitos. Então o primeiro erro que a maioria, vamos ver assim, estatisticamente 40% dos alunos vai cometer é, ao invés de tentar fazer por partes, faz um pedacinho e testa, funcionou, corrige, faz outro pedacinho e testa, não funcionou, corrige, faz outro pedacinho, testa e termina. Tem 40% das pessoas que vai tentar fazer tudo, vai ter um erro em cada linha e depois vai ficar tentando consertar tudo ao mesmo tempo. Não seja dessas pessoas, tá? Seja 60% inteligentes, tudo bem? Que pensam, beleza, é mais fácil eu corrigir um erro pequeno do que um monte de erros. Mesmo que, entenda, aparentemente seja mais rápido você só fazer tudo e depois testar.
Mas na prática, enquanto você está aprendendo, o fluxo de desenvolvimento não é esse. Na prática, você vai ter muito mais trabalho corrigindo o erro do que escrevendo código. Sim ou não? Tá? Então, vamos lá. Lição 1 da disciplina. Faça algo funcional e incremente. Garanta que é funcional, aí você incrementa. Garanta que é funcional e você incrementa. Oi. Teve a prova, né? Fizeram uma pesquisa, né? Gravaram eles programando e aí viram que a grande parte do tempo dele não era escrever código, mas sim relendo o programa da prova deles. Na verdade, acho que 60%, 70% do tempo que a gente gasta é corrigindo bug, consertando o teste. Um bom profissional vai gastar menos tempo, mas ainda assim vai ser muito tempo. Então, não adianta de nada você terminar o que foi que você fez? Fiz tudo, mas eu não consegui rodar. Como assim? Porque eu fiz todas as classes, fiz todos os métodos, fiz tudo. E cadê? Não, eu não sei cadê o erro. Não é assim. Entendeu? A pessoa, ele está em algum lugar, resolver vai funcionar tudo. Tem certeza? Tá. Então, essa é a primeira coisa, a gente entender os requisitos. Quando você vai fazer um código, normalmente é mais fácil você pensar em entrada e saída. Quando você vai fazer um projeto, entrada e saída. No caso de orientação a objeto, ou dependendo de onde você estiver programando, você vai estar programando para interfaces. Uma interface, ela define uma entrada e uma saída. Porque muitas vezes você não tem o programa completo, você não tem o projeto completo, você está trabalhando só numa parte do projeto. Então, aquela interface define para você que, exemplo, você vai receber um número e você tem, baseado nesse número, nessa frequência, gerar tal ruído. Como esse número vai ser gerado, não é problema seu. Você vai receber esse número. Você tem que fazer a sua parte do projeto. Para ficar simples, a gente vai pensar num processo de comandos. Como se você estivesse interagindo com o teu código via texto, tá bom? Então, como é que são as caras dos comandos? Tudo que vocês encontrarem que tem um cifrão na frente, ele vai ser um comando, ele vai ser uma solicitação. Então, por exemplo, o meu comando, como se você estivesse interagindo via modo texto com o teu programa, é o comando de mostrar. E o que é que o mostrar faz? Ele diz quantos passageiros, quanta gasolina e quanta quilometragem tem no teu carro. E o teu código ele vai ficar num loop infinito, esperando comandos e atualizando o estado do teu carro. Então, o próximo comando seria entrar. Eu mandei o comando entrar, entrou uma pessoa. Eu mandei o comando entrar, entrou outra pessoa. Eu coloquei o comando mostrar. E o que é para ele me mostrar? Que agora tem 2 passageiros, 0 de gasolina e 0 de quilometragem. Então, os meus comandos, eles alteram o estado do meu sistema. E aí a gente vai nesse processo até que o programa acabe. Por exemplo, e se eu tentar entrar de novo? O que é que ele tem que me avisar? Que não pode mais entrar porque já tem 2 pessoas dentro do carro. Se eu pedir para mostrar, não é para ter 3. Se aparecer 3 é porque você não controlou direito. É para ter 2. E aí a gente continua. E quando eu mandar sair, é para ter uma pessoa. E se eu mandar sair e sair de novo, nesse terceiro sair, ele tem que me dizer, ei, não dá para sair porque não tem mais ninguém dentro do carro. E aí, quando eu mandar mostrar, é para ter 0 passageiros, 0 de gasolina e 0 de quilometragem. E aí, no end, o teu código termina. Aquela instância de execução, aquele histórico, acabou. Beleza? Faz sentido? Persistente? Então, bora lá. Eu vou começar agora uma outra instância, tá? Dá para ver aqui, não sei se dá para ver que... Aqui não dá para ver, mas é separadozinho, tá? Dá para ver que são 2... Não é claro o suficiente, mas tem uma linhazinha aqui. Então, aqui a gente vai para uma nova invocação. Agora eu vou testar o abastecer. Quando eu mandar colocar 60 de gasolina... é para ir 60 para gasolina. Se eu tentar dirigir 10 quilômetros, não pode dirigir. Por quê? Porque lá nos requisitos
lá nos requisitos tem dizendo que uma das exigências para você dirigir é ter gasolina suficiente e ter pelo menos uma pessoa no carro. Isso é definido nos requisitos. Então, botei uma pessoa para dentro e mandei dirigir 10 quilômetros. Ele vai conseguir dirigir os 10 quilômetros? Oi? Ele vai dar o dois. Não sei, eu acho que vai dar o primeiro. Talvez ele dê, não tem ninguém no carro. Se eu pedir para ele dirigir 10 quilômetros, ele tinha 60 de gasolina, que me permite dirigir 60 quilômetros. Então ele vai diminuir 10 quilômetros da gasolina, exatamente, vai diminuir 10 na gasolina e aumentar 10 na quilometragem. Se eu pedir para ele dirigir 70 quilômetros, ele vai conseguir andar 50 e para. Então, no final, o controle vai ter 60 de gasolina, vai ter que me avisar que o tanque está vazio, eu não consigo mais andar, e vai ter 0 de quilometragem. É só isso que a gente tem que fazer. Esse é o nível de controle. Então, primeira coisa que a gente deveria, como naquele método, lembra que a gente fez o ônibus lotado? O ônibus ficou naquele loop lá, pegando passageiros, até que o ônibus lotasse? A gente vai precisar de um loop aqui também. Um loop que vai ficar pegando os comandos e, de alguma forma, processando esses comandos. Então, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer aqui é o loop. Bora lá para o carro. Meu loop aqui eu vou fazer na main. Então, no meu loop, eu vou fazer um loop infinito. Passa para sempre. O que é que esse para sempre vai fazer? Pegar a linha. Vou pegar a linha todinha. Depois de pegar a linha, eu vou entrar num teste, num monte de if else aqui. Verificar qual foi a solicitação. E vou fazer o que ele me pede. Tudo bem? Então, eu vou ficar nesse loop aqui. Pego o que ele me pediu, verifico o que foi que ele me pediu e faço o que ele me pediu. Para poder fazer isso, só usando o C++ puro, a gente vai precisar conhecer o canivete suíço da manipulação de textos, que é esse carinha bem aqui, ó. String. Então, se vocês nunca viram, prazer, string. O que é que ele faz? Transforma um texto num fluxo, como o CIN e o Cout. E aí eu consigo ler de um texto da mesma forma como eu leio do CIN e do Cout. Então, vamos lá. Faça para sempre. O que é que eu vou fazer para sempre? Primeiro eu preciso pegar a linha inteira. Então, eu vou criar uma string, que vai ser a minha linha. E eu vou ler a linha todinha, não uma palavra só. Se eu estivesse lendo uma palavra, eu leria assim. Aí ele só vai pegar a primeira palavra, só que eu não quero ler só uma palavra. Eu quero ler a linha toda. Então, getLine. Vou ler do CIN e vou colocar na linha. Peguei a linha todinha aqui, ó. Tá. Agora a gente vai para o nosso loop. Se a linha... Deixa eu ver como é que eu faço isso. 11h30, eu acho que eu vou deixar isso para amanhã. Como é que vocês estão? Hã? Não, é porque assim... Isso aqui é muito importante, então eu preciso que vocês estejam resetados. E aí, resetados, e aqui a gente vai levar uns 20 minutos, então vai ficar aperreado o nosso tempo. Ele já vai sair em cima do horário para fazer almoço, e vocês vão ficar no futrico, não vão aprender. E aí eu vou ter que repetir tudo de novo amanhã. Deixa eu fazer a frequência, então. Então façam o seguinte, ó. Vejam o vídeo, mas em especial, vejam a parte do string.
Só você pegar lá, deixa eu ver, deixa eu achar aqui. Cadê as disciplinas? Disciplinas. Vou fazer agora a chamada. Esse X que foi criado dentro desse escopo, ele só existe dentro desse escopo e ele é destruído no final do escopo. Então você pode imaginar que quando você cria um escopo, a execução do teu programa cria um novo bloco de dados, coloca dentro... Então eu vou construir o raciocínio com vocês. Então, vamos lá criar um string e vou pegar... Então eu vou criar aqui um string. Pronto, é aqui no 1.38. E aí você já vai aquecendo que a gente vai abordar melhor string. 1.38 que vai fazer tratamento de entrada, tudo bem? Convertendo strings, convertendo para strings, são 10 minutinhos aqui string do e string tento tirar string. um inteiro de dentro da minha string. Criei um int n. Tá. Fazer a chamada. Deixa eu somar. Vamos lá, Luísio. Antônio Gleibson. N. Bruno. Caleb. Carlos Vitor. Cecília Mourão. Adonísio. Peraí, meu povo, não sai não, porque aí se atrapalha a chamada. Adonísio. Adonísio não. Eliton. Emerson. Estevão. Felipe. Francisco Jardel. Josias. Lucas. Rafael. Gabriel. Guilherme. Jordana. João Paulo. José Wagner. José Zildemar. Larissa. Lucas Barbosa. Luiz Eduardo. Mariana Oliveira. Matheus Maciel. Paulo Vitor. Pedro Henrique. Pedro Virgínio. Rafael Alexandre. Rafael Souza. Sara Lisley. Suelen Soares. Thales Maciel. Thales da Silva. Tamires. Vitor Lula. Iago Miguel. Ian Lima. Então, galerinha, amanhã é nossa aula, né? Calma. Tem tempo suficiente. Então, vamos lá. Amanhã eu já vou explicar com todo assim do zero como é que funciona o modelo de atividades. Amanhã eu vou explicar como é que vocês vão poder testar, rodar os testes das atividades. Então, eu vou dar duas opções. Então, assim, não falte amanhã. Tanto vocês vão poder fazer via Replit. Vocês já usaram o Replit? Então, pronto. É bom que você já vem com a conta criada para amanhã. Faz o login lá e cria a conta. Vocês já usaram o Moodle, né? Pelo menos? Tá, eu vou criar. Vou mandar. Só para situar, isso daqui é simples de entender. Aquelas questões, todas as questões de PO, elas são no modelo de teste. Como que era no FUP? Você faz o código, tem um bocado de teste lá cadastrado, o teu código tem que passar naqueles testes. Vocês fizeram assim em FUP ou foi lista de exercício? Alguns fizeram via Moodle, outros fizeram via lista de exercício. Só para situar. Então, o Replit faz a mesma coisa que o Moodle faz. Porque o Moodle vive caindo, né? E era horrível de entregar. Então, como é que... Vou explicar mais ou menos aqui rodando, tá?
Como é que funciona? Você vai trabalhar num problema, por exemplo, vou trabalhar aqui no problema 2. E aí você vai fazer um código que tenta resolver o teu problema. Tá lento, compilando. O teu código tem uma entrada, assim, né? O teste cadastrado tem uma entrada e uma saída. Você tem que gerar uma saída recebida, igual à saída esperada. No caso, a entrada para os nossos códigos são aquele modelozinho parecido com aquele modelo que vocês viram. Entrar 2 pessoas, sair 2 pessoas, andar, mostrar. E você tem que gerar uma saída equivalente. Então, se entram 2 pessoas, é para o teu programa dizer que tem 2 pessoas no carro. Se ele anda 60 km, é para o teu odômetro estar lá em 60. Se tiver com 59, se tiver com 58, se tiver alguma coisa errada, o teste não vai sair igual e ele vai dizer, ei, eu estava esperando que você me dissesse que tem 2 pessoas, 10 de gasolina e 60 de quilometragem, mas está aparecendo 50 de quilometragem. Então você vai ter que mexer no teu código para ajustar. Seja, entenda, o back-end, que é o que faz a conta da lógica, ou o front-end, que mostra em texto a saída para poder ficar as 2 coisas casadas. Vocês vão fazer os 2 lados. Vocês vão fazer o back-end. Tudo bem, eu estou tentando dividir assim, mas é só um código, tá? Mas a gente vai ter um código que faz, uma parte do código que faz a lógica e outra parte do código que faz a interação com o usuário. Vocês vão fazer as 2 coisas. Eu vou mostrar como fazer as 2 coisas. Por isso que é importante que a gente faça de forma progressiva. Então, primeira coisa, mostra o carro. Tá funcionando, eu estou mostrando o carro está vazio. Ótimo, vamos implementar a próxima funcionalidade. Aí a gente vai lá nas funções, coloca lá a função entrar, implementa a função entrar, coloca uma pessoa dentro do carro, a gente vai lá para o front, bota a chamada da função entrar e invoca ela. Aí a gente roda o teste. Invocou, rodou o teste, entraram 2 pessoas, ok, entrou a terceira pessoa, o teu código deixou entrar a terceira pessoa. Aí você, opa, esqueci de colocar a condição de que só podem 2 pessoas. Aí você vai lá, conserta lá, roda de novo, beleza, deu entrada, deu saída certinha. E aí a gente vai nessa vibe. Então, vocês têm conta no Moodle. Amanhã eu também vou mostrar como é que funciona no Moodle, moodle2.quixadá.fc.br. Existe um curso para vocês entrarem. Eu vou colocar agora no Telegram. Se chama PO SFAN. Não tinha o PUP SFAN? Tem o PO SFAN também. E aí tem os códigos aqui, está vendo? Código, descrição, e você vai fazer a submissão do teu programa. Então, só para vocês entenderem, mais ou menos, para não ficar na curiosidade, que a curiosidade às vezes dá angústia, né? Os códigos são simples, é tudo montado para ser simples e incremental. Por exemplo, vamos entender, assim, de forma muito resumida, como seria o carro, tá? Então, o carro, ele é um pacote que contém as variáveis que o definem, ou seja, o estado. Lembrando, né? O que era o estado do meu carro? O que é que eu precisava lembrar? O que era persistente? Eu precisava saber da quantidade de pessoas, eu precisava saber a quantidade de quilometragem, eu precisava saber o máximo de gasolina, o máximo. Então, assim, tudo isso daqui define o estado. E eu vou manipular o estado do carro. Eu vou manipular o estado do carro através de ações. O que é a ação de entrar uma pessoa? Ué, se a quantidade já foi igual ao máximo, então não pode caber ninguém. Se ainda não for o máximo, então o que eu faço? Eu coloco uma pessoa para dentro. O que seria a ação de sair? Mesma lógica. Se não tiver ninguém, então não pode sair ninguém. Mas se tem alguém, eu tiro uma pessoa. E a gente vai
etapa por etapa, juntando ações que aquela entidade, carro, deve resolver. O carro deve ser capaz de gerenciar a entrada de uma pessoa, a saída de uma pessoa, o que mais que vocês viram? Aqui, ó, colocar a gasolina, aqui não está implementado, né? Dirigir. E vocês veem que todos os códigos das primeiras 2, 3 semanas são esses códigos pequenininhos. É só para a gente se acostumar com o modelo. É um if, um else, uma mensagem de texto, para entender que aí a gente